Olá, alunos, primeiro ano, Escola Antônio Burgos. Olha lá, novamente, falar aqui sobre as interações, né? Continuar, fechar essa partezinha aí, sobre as interações intermoleculares e as consequências, o quanto isso influencia em algumas propriedades. Na aula passada, né, no momento gravado nosso, da aula passada, nós fizemos aí uma interação sobre a questão do ponto de ebulição. Aí, no momento do Zoom, de agora a pouco, né, poucos minutos antes dessa aula, nós tivemos aí, né, fizemos uma abordagem geral. E nesse vídeo agora, a gente fecha, né, as possibilidades, né, de entendimento sobre esse assunto. Lembrando, pessoal, que é importantíssimo você compreender aquela relação, né, aquela sequenciazinha lógica que existe. Olha, eletronegatividade, a ligação lá covalente, né? A diferença de eletronegatividade nessa ligação covalente é o que vai gerar uma ligação polar, né? Ou, se não tiver diferença, uma ligação predominantemente o quê? Apolar. Nesse ponto entra aí a ideia da geometria da molécula, porque se a geometria, mesmo que a ligação seja polar, a depender da geometria, como no caso daquela geometria linear, pode acontecer o quê? Pode acontecer que você venha a ter, mesmo com uma ligação polar, pode ser que você venha a ter uma molécula apolar. E aí, então, isso é importante, né, que você correlacione, como foi o caso lá do CO2, que nós falamos tantas e tantas vezes. Certo, pessoal? Então, vamos lá, voltando, né? Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês, certo? Justamente para poder a gente dar continuidade direitinho. Né? Opa, desculpa, como compartilhei errado. Volta aqui. Agora. Então, vê. Na aula da semana passada, estávamos olhando isso aqui, né? Vendo essas forças intermoleculares, aquela questão toda. E aí, durante a aula do Zoom, nós focamos nessa questão da solubilidade. Né? Nós vimos que o semelhante, ele dissolve semelhante, ou seja, o polar vai dissolver bem o polar, o apolar dissolve o apolar. Né? Nós demos essa olhada, né? Nós vimos também que existe, no caso dessas moléculas que são polares, elas vão ter a possibilidade de formar as ligações de hidrogênio e, com isso, elas estão muito amarradas entre si. Quando você está analisando as moléculas superficiais, a interface de separação, por exemplo, um pouco d'água na separação com o ar, né? A interface ali, aí as moléculas estão tão amarradas entre si que formam uma tensão, é a chamada tensão superficial. Aí aqui, ó, quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, mais elevada tende a ser a tensão superficial. No caso da água, essa tensão superficial ela é muito elevada comparada com outras substâncias, né? A gente viu isso. Tanto é que, de repente, você tem até alguns insetozinhos, né? Um pedaçozinho de folha, alguma coisa pode repousar ali em cima da água e não vai afundar por conta da questão da tensão superficial, tá certo? Bem, mas nós comentamos isso, olha aqui o caso, né? Viscosidade. No caso da viscosidade, né, que talvez não tenha dado tempo a gente ter abordado de maneira tão intensa como deveria aí na aula do Zoom, mas no caso da viscosidade nós vamos ter o seguinte também, tem tudo a ver com as interações intermoleculares. Olha lá, quando as interações intermoleculares são fortes, aí você já pensa em quem? Já pensa logo na ligação de hidrogênio. Elas mantêm as moléculas unidas, reduzindo seus movimentos e diminuindo a velocidade de escoamento do líquido. Vê lá, viscosidade tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa velocidade do escoamento. Então, se você pega um líquido que ele é mais viscoso, ele termina tendo, tendo uma demora maior nesse escoamento. Claro que isso também vai estar relacionado com a massa molar, né, daquela substância, tá certo? Então, a massa molar e as forças intermoleculares existentes vão determinar essa questão da viscosidade, que é a ideia, né, como nós vimos, é a ideia do deslocamento entre as moléculas, o quanto de facilidade ela possui em escoar, né? Aí nós temos aqui justamente, né? Olha lá o exemplo da água que eu estava comentando. Ó. As ligações de hidrogênio da água,
aumentam a sua viscosidade em relação às substâncias apolares, a gente viu. Agora, o fato da molécula de água ser pequenininha, isso também termina fazendo com que ela não tenha uma tamanha viscosidade. Tem a viscosidade por conta das ligações de hidrogênio, mas, como eu falei, existe também a relação do tamanho dessa molécula, ok? Bem, aí nós temos aí algumas atividadezinhas, e essas atividades elas estão justamente relacionadas, né, com o que nós estávamos abordando agora há pouco. Vamos fazer alguns comentários, né? Por exemplo, essa questão aqui, ó, né? A questão 1. Alguns cheiros nos provocam fascínio e atração. Outros trazem recordações agradáveis, até mesmo de momentos da infância. Aromas podem causar sensação de bem-estar ou de dar a impressão de que alguém está mais atraente. Os perfumes têm em sua composição aromática distribuída em um modelo conhecido como pirâmide olfativa. Olha que interessante, pessoal. Dividida horizontalmente em 3 partes e caracterizada pelo termo nota. As notas de saída, constituídas por substâncias bem voláteis, são as primeiras impressões do perfume. As de coração demoram um pouco mais para serem sentidas. São as notas de fundo, que permanecem mais tempo na pele. Aí tem lá notas de saída, notas de coração e notas de fundo. Pessoal, a questão toda aqui está relacionada com volatilidade. Falou volatilidade, não é? Aqui, ó, substâncias, né? As notas de saída constituídas por substâncias bem voláteis, né? Por que isso? Por que esse termo, bem volátil? Volátil é aquela que tem facilidade de passar para o estado gasoso. Né? E assim tem que ser com essas essências, né? Como é que você vai perceber se ela não estiver no ar, não tiver passado para o estado gasoso? Acontece que você vai ter, né, como nós vimos no enunciado, como foi especificado no enunciado, nós vamos ter diferenças, né, de volatilidade, ou seja, algumas vão passar para o estado gasoso mais rapidamente, outras vão demorar um pouco mais e outras ainda mais, né, garantindo assim uma distribuição, né, dessas notas, como foi colocado, uma caracterização dessas notas, de acordo com o tempo com que ela está ali, evaporando, né, ou seja, de acordo com a sua volatilidade. A volatilidade, por sua vez, o que é que isso tem a ver, professor, com o assunto que nós estamos trabalhando? Ora, passar para o estado gasoso. Aquelas substâncias que estão com aquelas forças mais fracas, né, como, por exemplo, com as forças de Van der Waals, quer seja lá as de London ou quer seja as de Kelson, né? Lembrando, as de London, elas estão nas moléculas o quê? Apolares, né? Já as de Kelson, elas estão em quê? Nas moléculas polares. Porém, uma polaridade que não está o hidrogênio ligado a um daqueles 3 átomos, digamos assim. Né? Não está ligado, o hidrogênio não está ligado diretamente ao átomo fortemente polar, fortemente eletronegativo. Bem, aí o que é que nós temos? Nós temos justamente essa diferença de volatilidade das substâncias por conta das diferentes ligações intermoleculares, das diferentes interações intermoleculares existentes entre as moléculas. Quando as interações intermoleculares forem fracas, como é o caso lá daquelas de London, aí elas saem facilmente. Já quando você tem a outra, por exemplo, a de Kelson, já segura um pouquinho mais, né? E na ligação de hidrogênio, aí é que segura bastante também, né? Aí vamos ver, então, o que é que a pergunta faz. A temperatura e pressão ambientes, os constituintes químicos das notas de saída, que são aquelas iniciais, aquelas mais voláteis, aquelas que, né, que saem, são notadas de primeiro, né? Digamos assim. Aí nós temos o quê? São líquidos oleosos que aderem à pele por meio de ligações de hidrogênio. Ó. Não, se fosse por meio de ligações de hidrogênio, aí ela ficaria muito presa, né? Aí, letra B, evaporam, tá? O gabarito aí, pessoal, acompanhe. Evaporam mais rapidamente que os constituintes químicos das notas de coração e de fundo. Sim, evaporam mais. E a gente já está justificando o porquê. Porque as interações que essas tais moléculas realizam, elas são mais frágeis. São, no caso lá, por exemplo, as forças dispersivas de London. Tá certo? Vamos justificar o erro das outras? Ó, apresentam densidade mais elevada que os constituintes químicos das notas de coração. O fato de ter densidade mais elevada dificultaria a volatilidade dela. Né? Não é uma coisa que seria o grande determinante, não é? Mas dificultaria. Tá certo? Letra D. São gases cujas moléculas possuem elevada polaridade.
Com elevada polaridade, poderia se realizar ligações de hidrogênio, e aí elas ficariam muito presas, né? Ou na pele, ou com outras substâncias, não sairiam de imediato. Né? E da letra E, são pouco solúveis no ar atmosférico. São pouco solúveis? Como pouco solúveis? Se foram as primeiras a se espalhar pelo ar, tá certo? Então, nós temos que sempre ir relacionando isso, né? E observe, pessoal, olha de onde foi tirada a questão. O vestibular da Unesp, né? A estadual lá de São Paulo, né? Num contexto de perfumes, tá certo? Ou seja, a química, como eu disse já em outras questões, em outros vídeos, o aluno pode estudar, de repente, a química simplesmente como um sistema fechado, ali do livre, tchau e acabou. Uma coisa bem fantasiosa, bem de longe. Ou ele pode estudar como é cobrado nos vestibulares, no Enem, aí é onde ele vai ter resultado, que é estudar de maneira aberta, principalmente aberta, interagindo com o cotidiano, porque a química em nosso cotidiano está em todo lugar. Está em todo momento as explicações. Não dá para você ver os átomos, você não vai estar vendo o átomo ali, mas você vai estar explicando comportamentos de acordo com os conhecimentos da química. E é isso que os vestibulares modernos, os vestibulares atuais, estão exigindo dos alunos. Tá certo, pessoal? Vamos a uma outra questão, um comentário aí de uma outra questão, tá certo? Olá, Unifesp, assinale a alternativa que apresenta o gráfico dos pontos de ebulição dos compostos formados entre o hidrogênio e os elementos do grupo 17, do segundo ao quinto período. Pessoal, do segundo ao quinto período, olha, o que é que nós temos aí? Vamos lá. Primeiro, do segundo período. Quem é o elemento do segundo período? O elemento do segundo, aí está aqui embaixo, né? Ó, segundo, 2, 3, 4, 5, fazendo referência ao período. Lembrando, aproveitar para lembrar, né? Período tem a ver com o quê? Período tem a ver com quantidade de camadas na eletrosfera. Isso vai me ajudar aqui, professor. Calma, tudo é química, mas calma lá. Vê, quem é o elemento da família? Quem são os elementos da família 17? Os chamados halogênios. Aí veja que o aluno está sendo chamado a esse conhecimento. Como é que ele vai responder se ele não souber quais são os elementos da família 17? Então, ele tem lá o flúor, o cloro, não é? o bromo, o iodo, certo? E aí ele está relacionando justamente essas ideias relacionadas aí com a questão lá dos períodos. Bem, mas aí você faz o seguinte, olha, você dá uma olhada na seguinte referência, pessoal. Eu tenho o do segundo período, o elemento do segundo período. Quem é o elemento do segundo período? É o flúor, o mais eletronegativo de todos. Aí, quando você tiver hidrogênio, que a questão é bem direta a hidrogênio, hidrogênio ligado ao flúor. Então, vai formar uma molécula muito polar. E essa molécula muito polar, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer ligação de hidrogênio. Né? Então, a pergunta é em relação aos pontos de ebulição dos compostos. Mas aí, então, justamente esse ligado aqui, o hidrogênio ao segundo período, a temperatura de ebulição vai ser o quê? Vai ser, lá em cima. Por que vai ser lá em cima? Porque você tem uma molécula fortemente, o quê? Fortemente polar. A ligação é muito polar. E ela, como ela é linear, né, com dois átomos só, não tem como ter uma resultante do vetor igual a zero, certo? Ou seja, você tem ela com forte polaridade. A letra D, que está aqui, você já descarta logo. A letra E, que está aqui. Mas esse da família 2 aqui está alto, professor. Tá, mas ainda está menor. Vê que os valores de temperatura não têm valores, mas tem referência. Quanto mais em cima, maior seria o ponto de ebulição, né? Então, eu tenho que marcar que o flúor, que é o do segundo período, tenha o maior ponto de ebulição, não é? Porque é o que vai dar maior polaridade. É ainda mais forte do que a ligação do hidrogênio com o oxigênio que eu tenho lá na água, né? Que é o que é mais comentado, né? Então, aqui você tem, quando você pega o elemento do quinto período, quer dizer, com o quinto período deu maior do que com o flúor? Não, porque lá, o outro lá do quinto período, ele não é mais eletronegativo que o flúor. Como é que nós temos na ordem? Aí nós temos lá, segundo período, isso nos halogênios. Segundo período, quem é o segundo período? Aí eu tenho lá, flúor. Terceiro período,
Aí eu tenho cloro. Quarto período. Aí eu tenho, depois do cloro, vem o bromo, né? O bromo. Aí depois, ó, quinto período. Aí eu tenho lá o iodo. Tá certo? Aí a eletronegatividade, ó, esse gráfico é. A eletronegatividade está dizendo aqui que vai dar um ponto de ebulição mais alto. Não, tá certo? Não, não vai dar. Ah, e aí vem mais lá. Ok. Aí tem aqui, ó, a letra A, né? A letra B também a gente já tira por conta daquela incoerência, né? Dizer que o do quinto período vai dar um valor de temperatura de ebulição maior do que o do hidrogênio ligado com o do segundo período. O do segundo período é o flúor, é o maior de todos. Então, o ponto de ebulição deles é o maior de todos. Aí você tem aqui, ó, essa relaçãozinha. Ok. Poderia ser, analisando só esse primeiro, letra A, letra C. Por que que eu não vou justificar isso aqui caindo desse jeito? Por quê? Porque o ponto de ebulição ele tem a ver também com outro fator, além da questão das pontes de hidrogênio. Ele tem a ver também com a questão da massa molar. Então, quando eu vou aumentando o período aqui, ó, a massa molar vai ficando muito maior. E isso vai influenciando. Por isso que eu justifico aqui essa guinada que deu no gráfico, né? Ó, vai subindo, tá vendo? Ó, vai subindo, mas mesmo subindo não vai passar do outro lá, tá certo? Por conta da diferença lá existente em relação à massa molar da substância. Ok, pessoal? Então, a segunda questão, letra A aqui, justificado, né? Estou mostrando o gabarito para vocês, uma forma de correção da atividade, né? E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo um comentário sobre a questão, tá certo? Ok. Terceira questão, ele fala o seguinte, ó. A aparência do leite é de um líquido branco homogêneo. Boa colocação aqui. Porque o leite, ele não é um sistema homogêneo. Ah, professor, mas homogêneo é o que tem uma única fase e você não está vendo no leite uma única coisa. Mas calma, porque isso tem a ver também com a questão do microscópio. Então, quando você colocar no microscópio, você vai ver gotículas de gordura. O leite não tem gordura? Está falando aqui o leite natural, tá certo? Não está falando leite, um leite específico, não. O leite, de uma maneira geral. Então, a gente tem que englobar todas as possibilidades. Né? Então, veja, lá vai ter gordura. Gordura é apolar. Vai ter água no leite? Tem água no leite também, né? Não água que tem um colocado para aumentar o volume do leite, não. Mas, naturalmente, esse leite ele tem um alto teor de água, tá certo? Bem, aí se você tem água, que é polar, e tem a gordura, que é apolar, você não vai ter elas miscíveis uma na outra a ponto de formar um sistema homogêneo. Ah, você vai ter a gordura se misturando com a água. Sim, cuidado com esse termo para não se confundir. Depois não está falando coisa errada por aí. A água e a gordura se misturam, formam uma mistura heterogênea. O que elas não são é miscíveis uma na outra a ponto de formar um sistema homogêneo, uma coisa só. Né? Então, fiquem atentos a isso. Aí tem lá, ele, né, o leite, é constituído por diversas substâncias, entre elas a água, sais minerais, proteínas e gordura. Olha aqui, ó, gordura. Né? Um estudante, procurando saber se o leite é uma mistura homogênea, analisou uma amostra com um microscópio. Olha aí o porquê do microscópio está no contexto. Porque teria que ser, a nível de microscópio, você está vendo uma coisa só para ser um sistema homogêneo. Tá certo? E na imagem ampliada, observou glóbulos de gordura dispersos no líquido. Qual foi sua conclusão? De que é um sistema heterogêneo. Explique. A imagem observada por meio das interações intermoleculares. Aqui entra a história do que semelhante dissolve semelhante. Não é? Semelhante não dissolve semelhante, polar não dissolve polar. Aí como é que eu vou ter lá essa relação com a água, que é polar, e a gordura, que é apolar? Não vai ter como. Não vai ter, eles não são miscíveis, eles não vão interagir plenamente um com o outro a ponto de formar um sistema homogêneo, tá certo? E aí nós justificamos, né, a questão, tá certo, pessoal? Façam as outras atividades, levem em consideração esses raciocínios que eu desenvolvi aqui com vocês, tá certo? E em próximos momentos nossos, nós estaremos aí, né, corrigindo alguma coisa mais relacionada aí com as interações, ou então tirando dúvida de química,
né? Qualquer que seja o assunto, estaremos aqui abertos para poder comentar e, principalmente, contextualizar ao nosso cotidiano. Ok, pessoal? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Próxima aula, né, nós daremos continuidade, porém, né, para finalizar esse momento, eu quero ressaltar aí a importância dos cuidados relacionados às medidas de combate ao novo coronavírus. Tome um cuidado, mantenha um cuidado. A sociedade está num momento de transição, de retomada de inúmeras, né, de seus afazeres, de inúmeras atividades, e é bom que isso ocorra, né? A sociedade ela precisa, né, as relações de trabalho, de emprego e tudo mais, né, os intuitos econômicos vigentes precisam de tudo isso, claro que precisa. Mas, assim, que nós retomemos as nossas atividades, né, de maneira tranquila, de maneira segura, tá certo? Mantendo os hábitos relacionados às medidas de combate, que são medidas que, embora simples, elas podem salvar vidas. Tá certo, pessoal? Então, até mais, até o nosso próximo momento. Tchau, tchau, tchau aí para vocês. Ok. Tchau, tchau.